de você. Beijo, saudade. Beijo. Vou pra onde você está, não precisa nem chamar. Coisa linda, vou pra onde você está. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Depende do horário que você esteja assistindo a essa maravilhosa aula. E olha, coisas lindas. Eu vou para onde vocês estiverem. Não precisam se preocupar, sabe por quê? Eu me importo com vocês. Eu amo vocês. Eu estou morrendo de saudade de vocês, das minhas turmas, do sexto C, do sexto D, do sexto E, do sexto F. Hoje eu tô com, tão saudosa, meu coração está apertadinho de saudade. Mas com a certeza de que tudo está acontecendo porque tem que ser assim. A gente está se cuidando e no momento certo a gente vai se encontrar. E mesmo distante, eu tô, ó, com o coraçãozinho aí, ó, juntinho de vocês. E eu quero estar aqui sempre. Tia Carla, flores amarelas. Cadê sua camiseta azul da escola? Hoje eu não tô com a camiseta azul da escola. Tô com a camiseta da escola, só que não é a camiseta azul. Por quê? Vamos saber por quê agora. Antes de falar o porquê, deixa eu falar o que a gente vai falar realizar nessa aula maravilhosa de língua portuguesa. Hoje uma aula muito importante, porque iremos retrabalhar o formulário. Sabe aquele formulário que vocês fizeram? Então, chegou a hora de vocês perceberem o que vocês erraram, por que vocês erraram, tá bom? Bem, e como a tia Carla falou, hoje eu não estou com a nossa camiseta da escola, o azul do Leonardo. Eu estou com outra camiseta. Por quê, tia Carla? Com a camiseta amarela. Por quê? Porque a gente chegou em setembro. E setembro é um mês muito importante para o mundo, não é só para o Brasil. Por quê? Porque o setembro amarelo, gente, é o mês da valorização da vida, né? E eu quero pedir uma coisa para vocês. Quero pedir, não. Eu quero falar uma coisa para vocês. Eu me importo tanto com vocês. Eu gosto tanto de vocês. Eu agradeço tanto por ter vocês na minha vida. Olha que vida maravilhosa eu tenho. Olha que vida maravilhosa vocês têm. Vamos valorizá-la. Vamos vivê-la intensamente. Quer chorar? Chore. Quer sorrir? Sorria. Quer gritar? Grite. Quer falar eu te amo? Fala eu te amo. Vamos viver essa vida maravilhosa. E olha, gente, eu tenho muita sorte. Eu tenho os melhores alunos do mundo. Eu acho que vocês também têm uma professora muito top, né? E como a tia Carla falou, olha, essa camiseta que eu tô, ó, é exatamente essa que a tia Carla tá projetando aí para vocês. Olha que frase linda. Você é mais forte do que imagina. Acredite. Vocês aí, do outro lado da telinha, são capazes de qualquer coisa, basta vocês acreditarem. Não desistam nunca. O que vocês quiserem ser, vocês serão. Sabe por quê? Porque vocês são os melhores, tá bom? E vamos começar então a nossa aulinha. Depois a tia Carla falar um pouquinho, depois de se declarar, quase chorar, porque eu estou morrendo de saudade dos meus aluninhos. Como a tia Carla falou, hoje iremos fazer o retrabalho do formulário. Vamos começar a ler o texto. Gente, meus amores, amores da vida da tia Carla, minhas lindezas, coisas lindas, igual fala na música. É muito importante, na hora que vocês estiverem realizando o formulário, pegar aquele pensamento que a tia Carla fala, e é verdade. Nesse momento em que estamos tendo aulas remotas, aulas online, o formulário está sendo a nossa prova. Então, vocês têm que fazer o formulário com esse pensamento: é a minha prova. Se a gente estivesse lá na escola, vocês não fariam a prova em menos de uma hora. Jamais. Jamais. Vocês fariam a prova em uma hora, até duas. Então, por mais que a tia Carla não esteja aí acompanhando vocês no momento da aula, pensem nela, pensem em mim, chore por mim, liga para mim. Pensem, a tia Carla falou que isso é a prova, e é, gente.
eu gostaria que vocês fizessem esse formulário com esse pensamento, é a prova. Não tem como fazer um formulário, uma prova, um formulário, sem ler as questões de interpretação. Meus amores, todo formulário, toda prova terá questão de interpretação. E tem que ler. É a base da prova, é muito importante. Então, a tia Carla vai ler esse primeiro texto, vai ler o segundo e vai ler o terceiro, para mostrar para vocês o quanto é fácil fazer uma interpretação. Muitos alunos falam assim, ai, eu sou muito boa em gramática, em interpretação que eu não sou bom. Gente, interpretação é leitura, é entendimento. E se você não entendeu na primeira vez que leu, lê a segunda, lê a terceira, lê a quarta, leia quantas vezes for necessário, mas leia até vocês entenderem o texto. E olha que sorte de vocês. Esse primeiro texto aí é um texto que foi retirado do livro Viagem ao Centro da Terra. Eu acho que a maioria leu. Então, quem leu, na verdade, só estava relendo, o que torna ainda mais fácil, né? Esse texto é tirado do capítulo 5 do Viagem ao Centro da Terra. Vamos ler? Mal tive tempo para devolver o documento para cima da mesa. O professor Lindenbrock estava profundamente concentrado em seus pensamentos. Obcecado, era incapaz de fazer uma pausa. Certamente analisará a questão em todos os aspectos, enquanto andava a esmo pelas ruas. Queria tentar uma nova combinação de letras. Sentou-se na poltrona, com papel e pena. Fez novos cálculos em busca de uma fórmula. Eu seguia sua mão trêmula com o olhar, sem perder nenhum dos movimentos. Tremia diante da possibilidade de que ele descobrisse a verdade. Durante 3 longas horas, o meu tio trabalhou, sem emitir um som, sem levantar a cabeça. Escreveu, riscou, rasurou, recomeçou os cálculos 1000 vezes. Eu não tinha dúvida. Se ele dispusesse as letras em todas as combinações possíveis, acabaria encontrando o significado. Mas 20 letras eram suficientes para formar 2.436.640.000 combinações. A frase possuía 132 letras. O número de combinações era impossível calcular. Tranquilizei-me. Meu tio jamais resolveria esse enigma com esse método heróico. Caiu a noite. Deixa a tia Carla vir para cá. Bem. Caiu a noite, sempre curvado o papel. Meu tio não viu o tempo passar. Quando Marte abriu a porta, nem ouviu a pergunta. O senhor vai jantar? A velha empregada saiu do escritório sem resposta. Após haver resistido durante algum tempo, senti um sono tremendo. Adormeci na ponta do sofá, enquanto meu tio calculava e riscava sem parar. Na manhã seguinte, quando acordei, ele continuava trabalhando. Os seus olhos congestionados, o rosto pálido, os cabelos revoltos evidenciaram o cansaço mental e físico. Mesmo assim, não desistia. Comecei a me afligir. Dominado por uma ideia fixa, ele concentrava toda a sua energia em um só ponto. Tive medo de que estourasse de tanta tensão. Disse a mim mesmo que poderia libertá-lo revelando a chave do enigma. Mas não abri a boca. Ele vai querer ir até lá. Eu o conheço, pensei. Arriscará a própria vida. Não quero me culpar por ter provocado a sua morte. Então, gente, esse é aquele momento, né, de tanta tensão que o professor Lindenbrock tenta, de todas as maneiras, desvendar o pergaminho. E como a gente já leu o livro, a gente já sabe que ele não conseguiu. Quem conseguiu foi o Axel, que não queria contar para o professor Lindenbrock, senão o professor Lindenbrock ia querer ir ao centro da Terra, como foi. Por isso que o Axel falou assim, eu conheço, né? E para o Axel ter contado isso é porque o professor Lindenbrock fez uma chantagem, né, gente? Vocês lembram? Todo mundo ficou sem comer, todo mundo ficou sem sair de casa. Aí o Axel não aguentou e teve que falar que ele tinha desvendado o pergaminho. Uma passagem bem tranquilinha, inclusive, né, meus amores? Vamos lá para as questões. Essa primeira questão é a questão de interpretação de seu Vocês já estão vendo aí o gabarito, mas a tia Carla vai comentar item por item, tá? E vou dizer por que está errado, porque o certo é óbvio. O professor Lindenbrock estava tão cansado que não conseguia se concentrar no que estava fazendo. Certo, né, gente? Ele já estava, ó, ele estava tão cansado que ele não conseguia mais nem pensar direito. O professor Lindenbrock encontrou facilmente a combinação de letras para decifrar o enigma. Não vou nem comentar. Ele nem conseguiu decifrar. Axel tinha medo de que seu tio decifrasse o enigma porque sabia que ele colocaria a própria vida em risco. A própria vida?
Não só dele, né? Mas também do professor Lindenbrock. Lindenbrock desistiu de decifrar o enigma, preferiu descansar e cuidar do seu estado físico e emocional. Errado, tá marcado certo aqui, mas é uma questão errada. Ele não desistiu, o Lindenbrock não desistiu de decifrar o pergaminho, muito pelo contrário, ele continuou decifrando o pergaminho, não estava nem aí para sua saúde mental. Então, essa aqui é errada, tá marcado aqui, mas o item é errado, tá bom, meus amores? Próxima. Essa aqui poucos erraram, porque, não, gramática eu sou bom, gramática eu sou top, né? Ó, releia novamente o sexto parágrafo do texto e assinale a alternativa que apresenta um pronome retirado do trecho. Caiu a noite, sempre curvado sobre o papel, meu tio não viu o tempo passar. Quando Marte abriu a porta, nem ouviu a pergunta. Eita, tia Carla, esse aí é pronome ou é artigo? Quando a gente assistiu às aulas, quando a tia Carla explicou isso para vocês, eu deixei bem claro. O a vai ser artigo se estiver acompanhando um substantivo, o a vai ser pronome se estiver substituindo um substantivo. Nesse caso aqui, ó, esse a está acompanhando o substantivo. Não é qualquer noite, é a noite, ó. Então, aqui no caso, esse a é um artigo. Noite, substantivo. Esse o aqui, ó, o tempo é o mesmo caso, não é pronome, porque não está substituindo nada. Ele está aqui para acompanhar substantivo. Então, não é pronome. O nem não é pronome. O único pronome que tem aqui é o meu. Esse meu aqui é pronome que está acompanhando o substantivo tio. Você acertou essa? Poucos erraram isso. Vamos para a próxima. Essa também, poucos erraram. Sinal que vocês entenderam direitinho o pronome, né, meus amores? O senhor vai jantar? Analise o pronome grifado acima e assinale a alternativa correta. O termo destacado é um pronome oblíquo e se refere a uma pessoa do discurso. Bem comigo, tete contigo. Se eu alhe consigo, nos conosco, vos convosco. Se os as lhes consigo. Não, não é pronome oblíquo, né, meus amores? Isso aí é um pronome de tratamento. A palavra sublinhada é um pronome do caso reto e substitui um nome. Pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, sabendo que o tu está sendo substituído por você e o vós por vocês. Não, senhor, não. O pronome destacado é um de tratamento e foi usado para se dirigir à pessoa com quem se fala. Ê! Essa é a alternativa correta. Vocês acertaram? Vamos só ter certeza? O termo sublinhado é um pronome adjetivo, pois acompanha um substantivo na frase. Não. Os pronomes pessoais, a tia Carla até falou isso, todos os pronomes pessoais, independente se for do caso reto, do caso oblíquo ou de tratamento, eles serão sempre pronomes substantivos, porque eles estarão lá apenas para substituir um substantivo, como é o caso aqui. O senhor vai jantar, quem na verdade é esse senhor? O professor Lindenbrock. Continuando nossas marcações. Gente, essa estava tão fácil, não estava? Fala aí pra tia. Eu escutei. Vocês falaram que estavam fácil mesmo, né? Isso aqui poucos erraram também. Que era o quê? Ó, marque a coluna que apresenta a classificação correta em relação à pessoa do discurso do pronome destacado em cada frase, em maiúsculo. Lembre-se, você deverá marcar uma coluna em cada frase. Então, era pensasse na horizontal, né? Não tinha que ser na vertical. Eu seguia sua mão trêmula com o olhar. Eu é primeira pessoa. Por quê, meus amores? Porque é quem está falando. Eu estou falando. Tremia diante da possibilidade de que ele descobrisse a verdade. Ele já é terceira pessoa. Por quê, meus alunos? O assunto é de quem eu estou falando. Ele. Nós viajaríamos com certeza. Esse nós é o mesmo caso do eu. Só que o plural do eu é nós. É quem está falando. Primeira pessoa. Tu contaste sobre o enigma. Esse tu é segunda pessoa, porque é com quem a gente fala, que a gente está substituindo por você. Lembra? Eu, tu, ele. Primeira, segunda, terceira. Esse aqui também não tive grandes problemas, vocês entenderam direitinho, mas quem errou, eu espero que tenha entendido que primeira pessoa é quem fala, segunda pessoa é com quem se fala, e terceira pessoa é de quem ou do que se fala. Então, ficaria assim o gabarito. Se vocês quiserem ver o gabarito, vocês só precisam abrir o formulário que ele está lá, tá bom? Já foi liberado. Esse aqui é um texto 2, que é de um personagem que vocês já conhecem e que eu amo de paixão, que é o Armandinho. Para aventuras em lugares distantes, descobrir novos países, culturas diferentes, conhecer um pouco das outras pessoas, é muito de nós mesmos. E muito de nós mesmos, consulte um bibliotecário. Então, vamos entender? Aqui, na verdade, ele está falando o quê?
que para a gente se aventurar, para a gente ir para lugares distantes, para nós descobrirmos países, culturas diferentes, conhecer outras pessoas e muito de nós mesmos, às vezes a gente não precisa sair de um lugar geograficamente, sair de um lugar, pegar avião, pegar um ônibus, pegar um carro e ir para outro lugar. Tá dizendo o que nessa tirinha? Consulte um bibliotecário. O que é um bibliotecário? Quem que é o bibliotecário lá de Taguatinga? Vocês conhecem a tia Adriana, não é? Eu tenho certeza que se vocês chegarem na tia Adriana e falarem assim, tia Adriana, tia Adriana, tia Adriana, a senhora pode me indicar um livro que fala sobre a cultura japonesa? Ela vai saber. Tia Adriana, a senhora pode me indicar um livro que fala da cultura europeia? Ela vai falar. Tia Adriana, você pode me indicar um livro, um clássico da literatura inglesa? Ela vai indicar. Por quê, gente? Porque é um bibliotecário. O bibliotecário, ele conhece muitos livros. E para a gente viajar, muitas vezes precisa a gente fazer apenas o quê? Ler. Olha só que legal. E não custa nada. Não vou precisar pegar avião, não vou precisar pegar um ônibus. Ler. Ler nos faz viajar. Olha só o tanto de livros que a gente já viajou, que a gente já conheceu. A gente já conheceu São Paulo, lá com as aventuras dos caras. A gente conheceu o centro da Terra. Agora vocês vão conhecer a floresta de Sherwood. Olha só que legal. A gente conheceu o Hotel 5 Estrelas, o Imperial Park Hotel, lá. Olha só, gente. Tanto de lugar que a gente já conheceu, tanto de culturas que a gente já aprendeu, pessoas. Então, precisou a gente viajar lá para Hamburgo para saber que tinha um vulcão? Não precisou. Bastou apenas o quê? Ler o Viagem ao Centro da Terra. E é assim que a gente vai tendo mais conhecimento. É lendo. Eita, falei demais, né? Vamos lá. Eu me empolgo. Vem pra cá, Carlinha. E aí, de acordo com essa tirinha, vocês teriam que marcar certo ou errado. Eu quero comentar um pouquinho a última questão, porque nas outras não tiveram grandes erros, não. A tirinha sugere que você faça uma viagem pelo mundo da leitura. Isso é verdadeira, né? A tirinha diz que os livros trazem informações sobre o bibliotecário. Não. Não falou que traz informações sobre o bibliotecário. Falou que o bibliotecário pode dar informações de diversos países e culturas. A tirinha afirma que o bibliotecário pode indicar bons livros. Sim. Essa aqui, gente, é uma questão de inferência. O que é uma questão de inferência? Não está escrito lá, mas pelas informações do texto, da tirinha, no caso, a gente consegue entender que sim, que um bibliotecário pode sim nos indicar bons livros, tá bom? Então, a ordem seria certo, errado, certo. Acertaram? Espero que sim. As notas foram muito boas. Leia, agora é de gramática. E muito de nós mesmos. O pronome nós exerce função de um pronome substantivo ou um pronome adjetivo? Gente, como a tia Carla acabou de falar há alguns minutos, todos os pronomes pessoais do caso reto, oblíquo ou de tratamento, eles serão pronomes substantivos. Por quê? Porque eles estão ali para substituir algum substantivo. Aí, no caso, e muito de nós mesmos. Ele está falando de quem? Do Armandinho, do leitor, da outra pessoa que lê. Nós estamos sendo incluídos aí, tá bom? Então, por isso que é um pronome substantivo. Consulte o seu bibliotecário. O pronome destacado seu está substituindo o substantivo bibliotecário no último quadrinho, ou ele está acompanhando o substantivo bibliotecário no último quadrinho? Aí também bem facinho, né? Ele está acompanhando o substantivo bibliotecário. Não pediu aí, mas se eu tivesse pedido, ele seria um pronome adjetivo, porque acompanham, lembram? A, acompanha, adjetivo. S, substitui substantivo. Vamos ver a próxima questão. Não tá fácil, gente? Muitos gabaritaram, fiquei muito feliz. Muitos quase gabaritaram, também fiquei muito feliz. E teve alguns que foram muito bem. E tem outros que deram bobeira. Eu tenho certeza que na hora que estiver assistindo essa aula vai falar assim, nossa, não acredito que eu errei essa questão, tá? E como a tia Carla falou, é só ler, né? Esse aqui é o texto 3. Tá aqui texto 2, mas a gente sabe que é o texto 3.
Com a pandemia descontrolada, brasileiros não poderão entrar na Europa. Então, aqui já é um gênero que a gente conheceu, que é a notícia, e está falando da pandemia que estamos passando. E que eu acho que a gente já está quase acabando. Tomara, né, gente? Vamos ler essa notícia. A União Europeia, anunciou nessa quinta-feira, dia 11, que vai criar uma lista especial de nações que poderão fazer turismo na Europa, após a reabertura das fronteiras no dia 1º de julho. Não será permitida a entrada de viajantes que vivam em locais onde a pandemia... DJ Alok! Onde a pandemia do coronavírus não foi controlada. Isso significa que dificilmente brasileiros poderão entrar em qualquer outro país do bloco. A Comissão Europeia, órgão executivo, disse que a lista terá 3 critérios. Primeiro, o controle da Covid-19 nesses países deve ser equivalente à média da União Europeia. Eles deverão estabelecer medidas de contenção durante as viagens e, em contrapartida, permitirem a entrada de viajantes europeus em seus territórios. 3 critérios. As decisões finais sobre a abertura de fronteiras serão tomadas por cada país, mas a Comissão espera garantir uma abordagem coordenada entre todos os Estados-membros e recomenda que as medidas sejam aplicadas uniformemente em todo o bloco. Isso tem que ser feito passo a passo. Essa lista aumentará, talvez não dia após dia, mas pelo menos, talvez semana a semana, disse Yvonne John, comissária dos Assuntos Internos da União Europeia. Então, aqui, gente, é uma notícia que fala que a União Europeia estava adotando critérios para a entrada de pessoas que vieram de outros países em que a pandemia estivesse numa curva crescente, né? E tem alguns critérios que a gente vai ver ao longo dessa interpretação. Questão 8, de interpretação. Para entrarem na lista das nações que poderão ingressar à Europa, os países deverão obedecer a alguns critérios. E um desses critérios é ser um dos países integrantes da União Europeia? Não, quem é da União Europeia não precisa nem obedecer critério nenhum. Determinar medidas para controlar a disseminação do vírus durante as viagens? É esse. Vamos ter certeza? Não ter tido nenhum caso de contaminação de Covid-19. Poxa, não tem isso no texto, e quem está acompanhando aí sabe que, infelizmente, pouquíssimos países, eu não vou falar que nenhum, mas que eu me lembro aqui agora, nesse momento que eu estou gravando a aula para vocês, não lembro nenhum país que não tenha tido nenhum caso de Covid. Pandemia, né, gente? Por isso que é pandemia. Mas eu posso estar errada, tá? Se eu estiver errada, vocês me mandem um recadinho aí nos comentários. Já deu seu like? Já curtiu meu canal? Ter desenvolvido uma vacina contra o coronavírus no próprio país. Não é assim, né, gente? Não é que cada país vai ter uma vacina contra o coronavírus. Todos estão correndo atrás para ter uma vacina unificada. Então, a única alternativa correta aí mesmo é a segunda, e tem lá no texto. Essa é uma questão bem facinha, uma questão que a gente chama de localização. Questão de localização é vocês procurarem que vai estar lá no texto. Vamos para a próxima. Essa aqui foi a questão mais difícil do formulário, na minha humilde opinião. Por quê, tia Carla? Porque é uma questão de comparação. E para comparar os textos, vocês deveriam ter entendido os 3 textos. Mas, gente, os 3 textos são tranquilos. O primeiro texto foi do professor Lindenbrock, que queria viajar. O segundo texto, falando lá que para viajar, às vezes, não precisa sair de casa. E o terceiro texto da questão de controlar as pessoas para entrarem na União Europeia, devido à pandemia. Então, vamos lá. O texto 2 e o texto 3 estimulam os leitores a viajar em qualquer época do ano. Não. O texto 2 é do Armandinho. Está pedindo para viajar, mas não está falando viajar fisicamente. Está falando para viajar nos livros. O texto 3 não está estimulando. Pelo contrário, está falando que para entrar lá na Europa vai ter algum controle muito... vai ter um controle. Esqueci a palavra, né? Então, não é essa. O texto 1 e o texto 2 afirmam que as melhores viagens são as que possuem aventura. Não. No texto 1 não está falando isso, não. Inclusive, o Axel nem queria ir, porque tinha aventura, e o texto 2 também não fala isso, não. Então, essa também já está errada. Os textos 1, 2 e 3 relatam fatos em que os viajantes correram risco de vida em suas viagens. O texto 1, ok.
O texto 2, o texto 3, então esse também está fora. Vamos só ter certeza que é a última, né, minha gente? Os textos 1 e 3 sugerem que, dependendo do local e da época, viajar pode ser perigoso. Verdadeiro? Porque lá no texto 1, né, viajar para o centro da Terra é perigoso. E o texto 3 falou que viajar agora, nesse momento de pandemia, também é perigoso. Então, a única alternativa correta é a última. É um difícil fácil, né, gente? É um difícil que não foi... Deixa eu arrumar minha cabeça. É um difícil que não ficou tão fácil. É um difícil que ficou bem fácil, na verdade, né? É só ler e ler. E a última questão, que é uma questão de gramática, tem que marcar seu também. Eles deverão estabelecer medidas de contenção durante as viagens. O pronome destacado eles é classificado como reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles. Certo. Na frase não quero te ver na Europa, o pronome te é classificado como oblíquo. Meme comigo, te contigo. Oh, te. É, certo. Os americanos e nós brasileiros temos que nos contentar em ficar em nossos países. Os pronomes nós e nos são classificados respectivamente como pessoal do caso reto e pessoal de tratamento. Quando fala respectivamente, está dizendo que é nessa ordem. O nós, sim, é pessoal do caso reto. Agora, o nos não é de tratamento. Mimi comigo, te contigo, se o alê consigo, nos, conosco, vos, convosco. Ele é oblíquo. E aí, gente, como vocês se saíram? O que vocês acham? Sabe uma nota bacana aí no formulário? A partir de 10,5. 10,5? Não, a partir de 13. A partir de 13, 10,5 se fosse valendo 15, mas não ficou valendo 15, ficou valendo 20. Então, a nota bacaninha é 13, 14. A partir de 13, 14 é muito bom. Eu espero que vocês estejam aí. E olha o que a tia Carla vai pedir agora. Vocês vão fazer o retrabalho das questões que vocês erraram. Não precisa copiar o enunciado. Vocês têm que colocar assim, ó, formulário avaliativo, primeiro período, retrabalho. E aí vocês vão fazer novamente, de novo, mais uma vez, as questões que vocês erraram, tudo bem? Vou criar uma atividade lá em atividades para serem entregues para a professora. Vocês vão tirar uma foto e me enviar essa atividade até domingo. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido. Olha só, fazer o retrabalho do formulário das questões erradas. Vai ter um tópico lá em atividades a serem entregues para a professora. Vocês vão tirar uma foto e me enviar até domingo. Tudo bem? E a nossa aulinha ficou por aqui. Eu vou ler uma mensagenzinha para vocês. Alunos, estudando, vocês abrirão um caminho para um futuro melhor. Aquela frase, vocês fazem parte do futuro da nação, é verdade. Vocês fazem parte desse futuro. E, relembrando de novo, valorizem a vida de vocês. Ela é muito importante. Ela é importante para mim, ela é importante para sua irmã, para sua mãe, para o seu pai, para sua avó e para os seus amigos, tá bom? E não se esqueçam, se vocês tiverem qualquer coisa, quiserem conversar, chama a tia Carla que eu estou aqui para ouvi-los, tá bom? Um beijo, e até a próxima aula. Ao vivo ou gravada? Depende do horário de vocês. Tchauzinho, ó, dá um like. Inscreva-se no meu canal para ficar legal. Já feito manhã, feito chá de hortelã, feito ir para o mar. Linda assim, deitada, com a cara amassada, enrolando acordar. O acordar. Coisa linda. Não acabou, não! Tá comigo. Hatuna Matata. O quê? Hatuna Matata. Isto é, sem problemas. Hatuna Matata. É lindo dizer. Hatuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender.
que é isso? Nada, não confunda com lesma. Sabe, garoto, essas duas palavras resolvem todos os seus problemas. Tem razão. Veja o Pumba, por exemplo. Ouça. Quando ele era um filhote... Quando eu era um filhote! Foi bom isso, hein? Obrigado. Sentiu que seu cheiro era de um porcalhão que esvaziava a savana depois da refeição. Era só eu chegar e era um tormento. Quando eu via todo mundo sentar contra o vento. Ai, que vexame! Era um vexame! Quis mudar meu nome. Ah, o que tem o nome? Me sentia tão Se triste. sentia triste. Cada vez que eu... Ei, Pumba, na frente das crianças, não. Ah, desculpe. Hakuna Matata.